Olá, está no ar o Nossa Música, o seu programa com novidades do universo do ensino da música. E no programa de hoje, nós vamos ver tudo o que aconteceu no 20º Congresso Anual da Associação Brasileira de Educação Musical. Da Capo e Alceu Camargo, Um Homem ao Seu Tempo, 2 livros que contam um pouco da história da música no Espírito Santo. Vibrafone, xilofone, marimba e pandeiro. Você vai conhecer estes instrumentos de percussão. Entre os dias 7 e 11 de novembro, Vitória tornou-se a capital da educação musical. Neste período, aconteceu em terras capixabas o 20º Congresso Anual da ABEM. Concursos, palestras e, claro, muitas apresentações musicais. Mas você sabe o que é a ABEM? A ABEM ela tem uma característica de congregar não só pesquisadores da academia, educadores, professores, mas pessoas também que trabalham nas comunidades com educação musical. E nessa política dos 8 anos aí do Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, emergiram muitos projetos em comunidades que fizeram link com a educação. E a música é uma atividade muito presente, muito importante para representar as atividades dos valores simbólicos das culturas locais, né? Então, a ABEM ela tem essa característica de reunir essas diferentes modalidades de categoria. E, ao mesmo tempo, ela também tem a função e a responsabilidade de trazer para a comunidade a produção do conhecimento. Em sua 20ª edição, o Congresso Anual da Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM trouxe como tema a educação musical no Brasil no século XXI. No Centro de Convenções de Vitória, cerca de 1.000 congressistas de todo o Brasil se reuniram para participar de debates, palestras, oficinas e lançamentos. Magali Kleber, presidente da ABEM, destacou os objetivos do Congresso e sua importância para a pesquisa da música no país. O 20º Congresso já é uma representação importante, porque são 20 anos de Congresso. Mais 20 anos em que a gente trabalhou no sentido de, primeiro, construir uma entidade de classe que pudesse representar os anseios da classe, né? Então, nesse congresso, a expectativa que a gente tem é sempre essa, de estar podendo ter um termômetro do que está acontecendo na área em termos de Brasil. E esse congresso extrapolou todas as nossas expectativas, porque reuniu mais de 1.000 participantes de todo o Brasil. A organização está impecável, inclusive está sendo uma das coisas que tem muito destacadas, né? E, ao mesmo tempo, é a primeira vez que a gente reúne 3 instituições, 4, a ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical, a FAMES, que é a Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo, a UFES, né, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, e a Prefeitura Municipal de Vitória. E isso é realmente uma educação musical do século XXI, como a gente pensa. É a construção de processos coletivos. Quais os avanços do ensino da música no Brasil desde a fundação da ABEM? Quando a ABEM foi fundada, a gente estava num momento em que a música tinha sido tirada da escola. A Lei 5692 de 1972, ela juntou todas as áreas, todas as especificidades artísticas, que é teatro, música, dança e artes visuais, numa disciplina chamada Educação Artística, que foi todo mundo, isso aí já é conhecimento, trouxe muito prejuízo para a área. Então, desde então, a gente veio lutando, e a música perdeu muito espaço com isso. E aí, o que isso, nesses 20 anos, desenvolveu? Desenvolveu, primeiro, uma expectativa desse retorno, que agora ele se concretiza nessa lei, né? Mas, ao mesmo tempo, traz uma questão de como fazer isso de uma forma que seja eficiente, que possa também respeitar a diversidade cultural brasileira, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, não é? Então, eu acho que isso foi uma conquista muito grande nesses 20 anos
E eu acho que a área está muito satisfeita nesse momento com essa situação que é problemática, que a gente não vai dizer que a coisa está resolvida, muito pelo contrário, nós temos muitas questões aí, nós estamos discutindo com o Conselho Nacional de Educação, nós estamos discutindo com o Ministério da Educação, com o Ministério da Cultura, mas isso já é uma coisa positiva, porque antes nem isso tinha. Essa discussão não existia, essas portas não se abriam. O Congresso ele trouxe vários conhecimentos, né? Também, além de conhecimentos técnicos da nossa área, trouxe também essa integração com outras pessoas, né? Com outras experiências, outras vivências, né? Musicais. E isso, para a gente que é professor, tem um ganho, né, na nossa formação, para a gente estar repassando também na sala de aula para os nossos alunos. Amplia nossos horizontes com respeito à literatura, né, teóricos, né, a gente vê o pessoal discutindo nas salas de comunicação, então isso ajuda também na nossa pesquisa, né? A gente, como pesquisador, a gente presta atenção nos comentários e isso dá insights, né, para a gente levar em frente a nossa pesquisa. Bastante opções de cursos, né, de atividades musicais que acabam envolvendo toda a comunidade acadêmica nesse processo de formação, de difusão da informação sobre a área de educação musical. E o que esse tipo de informação contribui na sua formação enquanto profissional da música? Bom, como professor de música mesmo, é super importante, super relevante, porque nesse tipo de evento é que vem todas as novas ideias que estão acontecendo durante o ano inteiro. Então, o que acontece aqui? Esse encontro de pessoas de vários lugares, de formações diferentes, que acaba contribuindo, sim, para a formação de quem está aqui nesse momento, quem participa, quem ouve as palestras, quem participa dos cursos, né? Essa vivência, na minha visão de educador musical, é importante para a formação de professores. Olha, eu achei muito interessante, principalmente para a formação, né, do professor e do pesquisador na área de educação musical, né, em música. Que eu vim, né, principalmente ao Congresso buscando essa formação, né, porque eu vou estar trabalhando com bandas e justamente nesse congresso tinha um curso, né, falando de bandas. Essa integração, esse estar junto, né, com vários professores de outros estados também traz um ganho muito grande para a nossa profissão também. No dia 11 de novembro, a sala de concerto Alceu Camargo, que fica na FAMES, foi palco do lançamento de 2 livros sobre história da música no Espírito Santo. Os escritores Cláudio Thompson e Juca Magalhães assinaram seus livros numa concorrida noite de autógrafos. Músicos, artistas, autoridades e convidados prestigiaram a noite de autógrafos dos autores. Cláudio, conta pra gente um pouco do que significa o livro e o que o capixaba vai encontrar nesse livro. Esse livro conta a história do Alceu Camargo, uma introdução falando da história do Estado, de como era o contexto musical erudito no Espírito Santo, até a chegada do Alceu Camargo e a fundação da Escola de Música do Espírito Santo, e todo esse trabalho desenvolvido por ele e por outros professores. Logicamente, o livro aborda mais o que o Alceu fez e, mais precisamente, o que é a composição dele, né, para piano. Como eu sou pianista, o livro, na verdade, é uma adaptação da minha dissertação de mestrado, em que eu fiz análise das músicas dele para descobrir qual é aquela assinatura que o compositor tem, que você ouve e pode dizer, não, isso é do Alceu Camargo, né? Isso tem a cara do Alceu Camargo. E buscando na história de vida dele o porquê dessa composição, né? Porque ele não era um compositor formado pela academia, né? A minha dissertação eu chamo ele de diletante, mas no melhor sentido da palavra, daquele que faz por amor, daquele que faz porque se sente bem, se sente prazer em fazer aquilo. E a história do Alceu é toda cheia disso, pela música, pelos amigos que ele fez através da música, pelos alunos, pelo compartilhar de todo o histórico dele, do estudo erudito, da vivência nas rádios, tocando música popular, em que ele mesmo frisou em algumas entrevistas, e durante a pesquisa eu pude ver,
que ele frisou que ele não fazia diferença entre uma coisa e outra. Era música e ela devia ser bem tocada. Qual a importância desse tipo de pesquisa para a música, para a história da música capixaba? Várias pessoas falaram, a obra do Alceu não é divulgada, não existe um estudo a respeito. Aqui no Espírito Santo as pessoas não estudam os compositores capixabas ou os compositores que fizeram uma carreira aqui ou foram importantes para a história da música no estado. Então, o que eu acho que representa é que é um pontapé inicial para essa pesquisa histórica. É importante a preservação desse material para que não se perca, né? Para que as gerações futuras possam ter e para que a gente também possa entender o que aconteceu nesse espaço de tempo todo, né? A importância toda é essa, é resgatar e manter isso, para entender o que está acontecendo hoje em dia também aqui, na cultura, na arte, na música. Conta um pouco sobre a história do Da Capo, de volta às origens da Orquestra Filarmônica. Eu fiz uma pesquisa lá no início de 2002, quando eu descobri que ninguém sabia como a nossa orquestra tinha sido fundada. E, quer dizer, é um absurdo, né? O órgão mais importante, musical do Espírito Santo, ninguém sabia como tinha sido fundado. Foi uma obra que acabou sendo publicada pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e se tornou meio que a referência, a única obra sobre a Orquestra Filarmônica do Espírito Santo. Acabou, esgotou a obra. Eu falei, vou fazer uma segunda edição, aí procurei a Lei Rubem Braga, fiz o projeto, foi aprovado. Quando eu fui fazer o livro, eu vi que o livro estava muito... Aquela primeira edição tinha vários pontos ainda não solucionados. Eu falei, não, preciso reescrever isso. Voltei para o arquivo público, fiquei semanas lá pesquisando, que é uma delícia de se fazer, né? E vendo jornais de épocas, crônicas, né? Mas não foram só jornais, tem livros, né? Tem um capítulo aqui no meu livro que chama o Diálogo Cultural, que eu falo da importância de outros livros que surgiram. Enfim, esse diálogo cultural foi fundamental também para desenvolver a pesquisa que transformou aquela pesquisinha do Da Capo hoje num livro já de um tamanho legal, assim, num livro que é digno da importância da nossa orquestra. Da Capo é a expressão musical, quando a gente encontra na partitura, nos remete ao início. Ou seja, é literal isso, Da Capo, volta ao início, tem um sentido da cabeça, né? Até músicos populares, às vezes, estão tocando, não se ouve, mas ele quer voltar para o início da música, bate na cabeça e todo mundo sabe que Da Capo, né? Tem que voltar. Quem esteve presente foi a viúva do professor Alceu Camargo e nos falou sobre a emoção de ver a vida e a obra de seu marido eternizadas. Fomos os fundadores, um dos fundadores dessa escola, né? Eu fiquei muito emocionado com essa festa linda em homenagem ao Alceu Camargo, né? E os livros são lindos, como você viu. Eu fiquei muito emocionada com essa homenagem. Sinto mesmo muito dele não estar presente, mas eu tenho a impressão que ele estaria aqui hoje conosco. Né? Pelo reconhecimento, né? Que foi um professor que batalhou muito por aqui, foi diretor da escola também, né? E foi uma satisfação de ver isso tudo sendo realizado, né? Fico muito feliz. Esse trabalho tem uma importância muito grande porque é a história do nosso estado, mais especificamente a história da música clássica no nosso estado. Então, assim, é um resgate tanto da história da Orquestra Filarmônica quanto do professor Alceu Camargo, que era professor aqui da Faculdade de Música e integrante também da Orquestra Filarmônica, e que foi uma das pessoas que contribuiu assim para esse desenvolvimento, no princípio do desenvolvimento musical aqui no nosso estado. E a história da orquestra também, porque é um grupo importante que está aí há tantos anos fazendo música aqui, música sinfônica no nosso estado, e que precisava ter esse registro. Então isso eu acho que vai ser importante para as futuras pesquisas e também para o conhecimento das pessoas acerca da nossa própria história.
marimba, xilofone, vibrafone e pandeiro. Esses são alguns instrumentos percussivos que nós vamos conhecer hoje no nosso quadro Que Instrumento é Esse? Quem vai falar sobre os instrumentos hoje são os alunos do curso de Bacharelado em Percussão da FAMES, Léo de Paula e Wagner Nascimento. Que apesar de ainda serem alunos, já são músicos experimentados, tendo realizado os concertos no Carnegie Hall junto ao pianista paulista Marcelo Bratic. Léo, explica pra gente esse instrumento aqui que é chamado de marimba. A marimba é este teclado de percussão que integra a família dos barrafones. Por que barrafones? São barras, são teclas semelhantes a um piano. São dispostos exatamente iguais a um piano. Temos aqui o dó, o ré, exatamente como um piano. E tem um som doce, um som particular, e essas teclas de madeira emitem. Você pode tocar um pouquinho pra gente? Sim, claro. Explica pra gente também um pouco do funcionamento desses tubos embaixo dela. Os tubos, eles têm uma característica fundamental na ressonância da nota. Sem o tubo ficaria um som muito destacado, muito top. Com o tubo temos essa característica. Tem uma certa reverberação. O tubo ajuda nisso, fundamentalmente. É interessante comentar que a marimba é um instrumento de origem guatemalteca, vem da Guatemala. No México também tem uma história bem interessante, e nos Estados Unidos e no Japão, que obteve projeção realmente. E aonde a gente pode encontrar a marimba hoje sendo tocada? A marimba é um instrumento que é tocado solo, comumente em repertório contemporâneo, em obras de concerto. Em música de câmara também funciona muito bem, em pequenos grupos. Em banda sinfônica, como parte do grande instrumental de percussão. É um instrumento muito diverso. Para usar a marimba, você tem essa baqueta, não é? Sim. Explica um pouco pra gente qual é o funcionamento e a função dela. Sim, as baquetas, elas são fundamentais. Com elas que a gente percute a marimba. A gente toca com as baquetas, que estão intimamente ligadas ao percussionista. A característica fundamental delas é essa bola de lã, realmente, na extremidade. A lã é um material mais adequado para uma marimba, que viabiliza esse som mais doce, realmente, é uma baqueta ideal. E ela varia de acordo com a quantidade de lã e com o material, a maneira como foi costurado e a madeira em si, tudo isso influencia no som que a gente vai obter. Então, quanto mais baquetas, melhor, porque temos mais opções, sonoridade, timbre e recursos para fazer uma boa música. Agora o Wagner vai falar um pouco sobre o vibrafone pra gente. Bom, o vibrafone, do jeito que nós estamos vendo aqui, ele surgiu nos Estados Unidos no início do século XX e é muito usado no jazz, na música norte-americana. Podemos ver alguns nomes, por exemplo, como Lionel Hampton, posteriormente Dave Samuels, David Friedman, Gary Burton, são nomes que elevaram o vibrafone a um caráter de solista hoje. Explica um pouco sobre como é que ele funciona, Wagner. Então, semelhantemente como a marimba, o vibrafone ele também é feito de barras, só que a grande diferença é que são barras de metal, dispostas também de maneira análoga à do piano, ou seja, na parte da esquerda eu tenho as notas graves, né? E na parte direita eu tenho as notas agudas. O vibrafone também tem uma grande diferença, ele tem um sistema de uma régua que contém um feltro
onde eu posso, através dessa régua e acionando através de um pedal, poder ter um som seco. E quando eu pressiono esse pedal, eu tenho um som como de um sino, um som com um pouco mais sustentado. E agora um instrumento super popular, o pandeiro. Conta pra gente, Léo, fala do funcionamento dele. Bom, esse instrumento é o pandeiro brasileiro, típico, tradicional, bem conhecido no meio da música popular, no folclore. E esse pandeiro, especificamente, ele é característico do choro, com platinelas mais leves, com um coro não tão grave, e tem essa característica desse som. Bacana. E tem outros pandeiros? Tem. Hoje, por exemplo, eu trouxe para mostrar um pandeiro, esse já é um pouco mais grave, esse já se enquadra nessa característica da década de 90, que o pandeiro começou a ter umas possibilidades mais diversas no world music, com o Marco Suzano, um percussionista que é bem tradicional quanto a essas possibilidades, e aí ele serve também no funk, no pop, como, por exemplo... Sim, umas pegadas mais grave, a platinela soa mais, tem uma outra peculiaridade. Uhum. E agora explica esse daqui pra gente. Esse, a pele já não é de couro animal, a pele sintética, e ele é mais característico do samba, tradicionalmente. Eles têm nomes diferentes? São pandeiros. Pandeiros. O pandeiro brasileiro típico. Tem pandeiros de outras partes do mundo. Tem pandeiro árabe, tem o pandeiro ali da Península Ibérica, tem diversos pandeiros pelo mundo todo. Esse é o típico pandeiro brasileiro. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o xilofone. Wagner, explica pra gente as características, o funcionamento dele. Então, o xilofone, assim como o vibrafone e a marimba, é da família dos barrafones, ou seja, é construído em cima de um móvel com diversas barras de madeira. Essas barras são dispostas de forma cromática, assim como os instrumentos antes apresentados. O xilofone tem uma característica diferente da marimba, porque a marimba também é feita de madeira, o xilofone também é de madeira. O que a gente pode diferenciar é o som e as baquetas que são usadas. O som do xilofone é um som mais curto e mais agressivo. Mostra pra gente então, Wagner. Mas ele também pode ter um som doce, mas eu posso obter através de uma baqueta, por exemplo. Explica pra gente cada baqueta dessa e qual o som que você tira com elas. Sim. No xilofone eu posso usar, a princípio, baquetas de borracha, como essa, onde eu vou obter um som mais doce. Posso ainda utilizar baquetas como essa, que tem a sua cabeça de madeira, onde eu vou ter um som mais agressivo e é muito usado para as regiões mais agudas e para passagens mais rápidas também. Por exemplo, e ainda o som mais agressivo seria com baquetas com a sua cabeça de material sintético, como essa baqueta, por exemplo. E onde o xilofone, Wagner, é utilizado comumente? Então, ele é utilizado na música contemporânea, no repertório para percussão. Hoje já tem um repertório grande para xilofone, tem concertos para xilofones, concertinos para xilofone. É muito utilizado também na orquestra, né? Foi introduzido na orquestra já há alguns séculos atrás.
Nossa Música está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só enviar um e-mail para o nossamusica@fames.es.gov.br. Eu te espero na próxima.